É o mínimo que um crente pode fazer. Louvado seja Deus. O mínimo que um crente em Jesus pode fazer é anunciar a sua palavra. Programa Unicresce no Ar, edição 1346, ano 28. Promessas que fazemos a Deus é o nosso tema. O texto bíblico, Jeremias 42, de 1 a 16. Você tem lido a palavra? Você lê sempre? Você se deleita na palavra? Você aprende? Então, vamos aprender juntos. Jeremias 42, 1 a 16. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho que havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, vô-lo declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós, testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes lá para habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali, na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, Senhor, fala conosco e ajuda-nos, nos dá, Senhor, a tua direção e proteção. Nos dá, meu Senhor, a capacidade do Espírito, o poder do Espírito, para cumprir, Senhor, a nossa vida, a nossa missão. E se fizermos algum voto, alguma promessa a Ti, Senhor, possamos cumprir, amparados por Ti, ajudados por Ti, na condição de servos e dependentes Teus. No nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, muitos de nós, quando está em aflição, em dificuldade, se apressam em fazer promessas que não pode cumprir.
Alguns indivíduos são dados à vaidade, à fantasia, às diversões. Aí o cara sofre, o sujeito dá um exemplo que é muito comum hoje no nosso Brasil irresponsável. O sujeito gosta de beber e ele comprou uma Honda, Asas da Liberdade. Enche a cara e sobe na Honda. Quebra o primeiro poste que encontra, arrebenta a moto e vai conhecer o hospital pelo lado de dentro, ficar 4 ou 5 meses, às vezes imobilizado, em cadeiras de rodas. E ele, neste período de tratamento, ele diz que nunca mais vai fazer essa asneira de encher a cara e andar de moto, pilotar. Mas acontece que ele se recuperou bem, a cirurgia foi bem feita, o médico tirou os pinos e tal, e ele se recupera e vai comemorar o sucesso da cirurgia e do tratamento bebendo e andando de moto. Isto é absolutamente normal para pessoas que não têm bom senso. Eu dei só um exemplo de motoqueiro irresponsável, porque os hospitais estão, os leitos, a maioria dos leitos disponíveis nos hospitais é ocupado por gente jovem por causa de irresponsabilidade. Bom, mas faz parte, nós somos quase mestres em fazer promessas que não podemos cumprir. Se Deus abençoar, que dê certo este meu negócio, esse meu empreendimento em tal e tal lugar, eu vou me dedicar e tal, não sei o quê. Aí Deus abençoa, as coisas começam a se encaminhar, se ajeitar, dá certo, e o sujeito dá as costas para a igreja. Nós temos isto com frequência. Um dirigente meio aborrecido como eu, meio enjoado como eu, e que tenta, mesmo assim, ainda tenta acreditar em pessoas, fica completamente injuriado, porque é uma pessoa que nunca seria nada noutra situação. O cara não tem formação, não tem influência, não tem dinheiro, não tem nada, mas tem fé. A gente supõe que ele tem fé. A gente dá oportunidade, coloca na igreja do Senhor, no ministério do Senhor, bota para ser professor, bota para ser presbítero na igreja do Senhor, que é uma função importante para ajudar e tal. E o sujeito não serve para nada, não corresponde. Então, nós ficamos muito aborrecidos. Se o cara já tem o ar de aborrecimento com facilidade, como eu, fica muito mais. Eu não demonstro, eu não aborreço no sentido de mostrar insatisfação, cara feia, tratar mal, eu não faço isso. Mas me sinto envergonhado de ter apontado alguém para ser um auxiliar que não auxilia, para ser um diácono que não diaconiza, que não diaconia, para ser um presbítero que não preside, para ser um pastor que não pastoreia. Eu me sinto arruinado, frustrado, quando eu aponto uma pessoa e ela despreza aquela função para a qual foi indicada. Da mesma forma que eu me regozijo, me alegro, me sinto quase vaidoso, com os que a gente aponta e vê eles realmente se dedicar, se consagrar e fazer um trabalho grandioso, e eu me sinto bem quando esses indivíduos me superam. Acho maravilhoso. Pensa, talvez seja uma mania, quem sabe uma doença, não sei, mas eu adoro ser superado. Eu adoro perder, eu adoro ser superado por pessoas que eu apontei, que eu indiquei para o trabalho do Senhor. Acho formidável quando eles me ultrapassam em serviço, em habilidade, em capacidade. Acho simplesmente maravilhoso. Me regozijo vendo os meus filhos na graça, crescendo e servindo a Deus em melhor condição do que eu. E eu tenho muitos filhos assim. Louvo a Deus. Eu brincava muitas vezes no começo da minha vida e da minha fé. Eu dizia, eu nasci para viver 1000 anos. Se juntar o trabalho dos meus alunos, dos meus filhos na graça, o trabalho dedicado de muitos deles ao Senhor, eu tenho absoluta certeza que já ultrapassa 1000 anos de ministério, aqueles que eu ajudei na sua formação, incentivando, lendo a palavra, orientando na compra, na aquisição de livros, de coisas importantes, e, além de tudo, ensinando de graça,
no ministério que já se estende por 31 anos. Então, meus queridos, vale a pena fazer isto. Vale a pena fazer isto. Esse comentário todo para chegar nesta... O reino de Judá tinha sido invadido, a Babilônia tinha arruinado tudo aquilo ali e tinha ficado um remanescente. Este remanescente estava sendo realmente desafiado pelas circunstâncias para sobreviver. E a liderança deste remanescente estava sobre os ombros de Joanã, o filho de Careá, o Ceará, e também Jezanias, o filho de Osaías. Esses homens eram líderes, eles tinham um remanescente do exército, tinham um remanescente do sacerdócio, portanto, tinham a representação de cada instituição da nação. E eles foram ter com o profeta Jeremias. Foram procurar o profeta Jeremias numa unidade. Eles chegaram à conclusão: nós precisamos de orientação de Deus. O profeta de Deus é Jeremias, que não quis ir para a Babilônia para ficar conosco, para nos orientar, para nos ajudar. Vamos procurar o profeta e falar com ele. Aí foram. Chegaram lá para o profeta, Jeremias 42:2, aí disseram: aceita agora a nossa súplica. Viemos te fazer um pedido, Jeremias. É o pedido para tu se consagrar por nós. Roga a Deus, se apresenta diante de Deus, vai interceder por nós diante do Senhor. Este remanescente, vai apresentar este remanescente ao Senhor, porque de muitos restamos uns poucos. Daquela multidão, daquele grande exército, daquela grande nação, daquele grande sacerdócio, restou uma representação. De tantos que éramos, restamos uns poucos, como nos vê os teus olhos, como você pode ver. E roga ao Senhor para que o Senhor, teu Deus... A mudança, meus irmãos, a mudança aqui. O profeta era um homem de Deus e eles realmente precisavam da orientação. Eles dizem: roga ao Senhor teu Deus por nós. Roga ao Senhor teu Deus para que Ele nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Era um pedido sábio, era uma demanda extraordinariamente sensível, sensata. Bom, o Jeremias disse: eu vou fazer isto. Eu, ouvindo vocês, vou orar ao Senhor por vós, vou orar ao Senhor vosso Deus. Eles disseram lá, as autoridades disseram: roga ao Senhor teu Deus. Mas o Jeremias diz: eu vou orar ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que o Senhor vos responder, ou me responder a respeito desta consulta que vocês fazem, eu vos declararei. Não ocultarei uma só palavra. A melhor coisa para o coração de um discípulo de Jesus Cristo, para o coração de um profeta no Antigo Testamento, para o coração de um sacerdote do Deus vivo, a melhor coisa é ele expressar a verdade com liberdade, com inteireza, sem mudar uma frase, sem mudar um tio. É a melhor coisa, porque quando entregamos a palavra de Deus assim, nós esperamos o resultado da palavra de Deus e não o resultado do nosso arranjo. Os homens fazem muitos arranjos. Eu teria capacidade de fazer uns arranjos, fazer um negócio legal, fazer um negócio bonito, fácil de engolir, mas eu prefiro entregar a palavra de Deus na sua verdade, na sua realidade, na sua inteireza, engula ou não. E eles ouviram isto aí disseram: é boa a tua palavra, é boa a tua palavra. Eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós, testemunha verdadeira e fiel. Se não fizermos conforme
toda a palavra que te enviar a nós, o Senhor teu Deus. Ou seja, o que o Senhor disser, nós ouviremos, o que o Senhor ordenar, nós obedeceremos, o que o Senhor determinar, nós faremos. Seja esta palavra boa ou má. Versículo 6. Essa é a palavra deles, dos líderes. Seja esta palavra boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Ou seja, eles demonstravam ali uma disposição para serem fiéis. O versículo 7 diz que o Jeremias foi consultar o Senhor e 10 dias depois Deus deu a resposta. Deus deu a resposta. Deus falou com Jeremias, ele chamou aquelas pessoas e disse, já tenho a resposta. O Senhor já deu a resposta. Assim diz o Senhor, versículo 9, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente o nosso Deus apela para nosso entendimento, para nossa orientação, para nossa sensibilidade. Olha o que Deus diz no versículo 10. Se de boa mente, se vocês ficarem na terra, se ficarem nesta terra, então vos edificarei. Se vocês ficarem aqui, vos edificarei. Não derrubarei, vocês não cairão. Se vocês ficarem aqui na terra de boa mente, eu vos plantarei, ninguém arrancará, não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que aconteceu. A Babilônia tinha orientação e autorização de Deus para dominar e não para destruir. E a Babilônia dominou, mas também destruiu. E Deus disse, estou arrependido do mal. No versículo 11, uma promessa do Senhor Deus. Não tenham medo do rei de Babilônia. Vocês estão temendo. Não temam, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Não tenham medo deste problema, não tenham medo. Este não é o fim, este problema. Eu vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar para a terra de vocês. Era o propósito divino, era o propósito de Deus. Era corrigir o seu povo pela rebeldia e desobediência e abençoar grandemente após a provação. Porque após o temporal vem uma linda manhã, após a noite escura tem um lindo alvorecer. Na vida também é assim, após a provação vem a aprovação, após o sofrimento vem a edificação, e Deus trabalha muito bem. Deus trabalha muito bem, mas Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Para Deus não existe um futuro desconhecido, escuro, como existe para nós. E Deus disse ao seu servo Jeremias, no versículo 13, diz, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. Dizendo, não era isso que nós esperávamos. Nós vamos para o Egito. Lá no Egito não veremos a guerra, versículo 14. No Egito não veremos a guerra, não ouviremos o som da trombeta, que era um anúncio de guerra, e nem teremos fome de pão. O Egito é uma terra farta e nós sabemos, nos virá, ali ficaremos. Neste caso, versículo 15. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Recado direto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se vós absolutamente propuserdes entrar na terra do Egito, e entrardes lá para habitar,
Acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito. A fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Meus queridos irmãos, não tem como ser fiel sem estar na dependência de Deus. Não tem como cumprir as promessas que fazemos se não recebermos a graça e a força do próprio Deus. É necessário cumprir nossos votos ao Senhor. Senhor, dá-me graça para ser fiel. Senhor, ensina-me a andar na tua presença, no teu caminho. Senhor, ajuda-me pela tua bondade. Senhor, me capacita para passar pelas provações, para ser aprovado e não reprovado. Senhor, ajuda-me. Meus queridos irmãos, não dá para fugir. A realidade é que o nosso Deus conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas ações, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções e sabe como somos levianos quando prometemos com leviandade ser honestos e fiéis e operosos e trabalhadores. Eu vou ser o melhor pastor de todo mundo. Eu só seria um pastor digno se eu recebesse a graça de Deus. Você só seria um discípulo digno se for revestido da graça de Jesus. Não faça promessa. Você promete ao teu pai e não cumpre, promete à tua mãe e não cumpre, promete à tua mulher e não cumpre, promete ao teu marido e não cumpre, promete aos teus filhos e não cumpre. Nós estamos vivendo muitas inversões de valores. Nós temos situações, infelizmente eu conheço, os filhos são dignos cidadãos e o pai é um viciado. Filhos adultos, idade militar, servindo a pátria e a Deus, e o pai em casa de recuperação, porque não tem a dignidade de buscar a Deus, e quando faz promessa, faz falsamente. Promessas levianas não movem o coração de Deus. Deus não se impressiona com o que eu digo, com o que eu falo, com o que eu prometo. Deus não se impressiona, na verdade, com nada. Mas é Deus quem nos capacita para alguma coisa. Quer servir a Deus, receba a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, perdão dos seus pecados e humildade para andar no caminho do Senhor. Quer ser um bom pai, quer ser um bom cidadão, quer ser um bom patrício, servindo a Deus na sua nação, sendo honesto, sendo digno, peça a graça do Senhor, porque é Ele quem nos capacita para toda a nossa ação. Não faça promessa falsa, não pense, não se iluda, eu tenho capacidade. Um dos males desta geração são as drogas. E o sujeito diz, não, eu vou experimentar, mas eu tenho capacidade de sair, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí se envolve, homens importantes se envolvem com mulheres vadias da sociedade corrompida, promíscua, e aprende vícios com elas. Mulheres importantes se envolvem com homens corruptos, garotos de programa, gente sem futuro, e elas aprendem males, elas dão passos largos na maldade, na corrupção, na promiscuidade, em tudo que é desonroso, num aprendizado miserável e, às vezes, se tornam escravas para nunca mais sair. Conheço mães escravizadas, pais escravizados, os filhos tendo força para ser gente, estudando, trabalhando como gente, e os pais na miséria. Porque prometeram num casamento fiel, prometeram ser fiéis à esposa, ao esposo, prometeram, vai nascer meu filhinho, minha filhinha, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou me drogar, e não deixa de fazer isto. Promessas levianas, gente leviana, que não busca o poder de Deus e nós não temos a fonte de poder em nós mesmos. As promessas que fazemos
Elas devem ser cumpridas, mas precisamos da graça de Deus para executá-las. Deus abençoe você. Eu não premedito o que eu vou falar, eu falo pelo texto, eu falo pela direção de Deus, que seja para você, seja um bem. Tenha humildade e receba a graça. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, bendizemos a ti pela tua bondade e misericórdia. Abençoa os meus irmãos, da vitória, da graça a cada um. Manifesta o teu poder entre nós, meu Senhor. Querido Pai, guarda o teu povo em toda a terra. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã e logo mais, às 21 horas, estaremos no programa A Voz da Igreja, na Rádio Vida, FM Vida 98.3. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Glória a Jesus.